Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje aí, nesse dia em que o mundo está se entregando à idolatria desta festa pagã maldita chamada Natal, estamos aqui mais um dia, como um dia normal, para trazer a palavra do Eterno para as vossas vidas, nos separando, nos santificando do mundo e das pessoas que acham normal e inofensivo participar de uma festa pagã dedicada aos demônios. Bom, hoje eu quero falar sobre um detalhe muito importante, sem a qual não há arrependimento verdadeiro. Um detalhe muito importante que todos nós precisamos praticar se verdadeiramente quisermos ser salvos, se verdadeiramente quisermos nos arrepender e fazer uma conversão verdadeira. Tá ok? Então, eu separei alguns textos aqui para a nossa meditação e vamos ao primeiro deles que eu separei, que diz o seguinte: Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões ao quê? Aos mandamentos de Deus, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Um dos principais pontos para a nossa conversão é confessar os nossos pecados. Não adianta querer fugir do nosso pecado, não adianta querer encobrir o nosso pecado, porque Deus viu, os anjos viram, os demônios viram o pecado que você cometeu. Quanta gente que se converte, entre aspas, e sempre tem algum pecadinho ali escondido debaixo do tapete. Vou dar o exemplo. Uma pessoa se converteu hoje, mas lá nos anos 80, lá nos anos 90, cometeu um adultério contra seu marido, contra sua esposa. Muitas pessoas jogam esse pecado para debaixo do tapete. Não, foi lá atrás, foi lá nos anos 80, foi lá nos anos 90. Para que a gente vai mexer nisso? Bom, segundo a Escritura, não importa que tenha sido um pecado lá nos anos 80 ou lá nos anos 90. Você deve confessar esse pecado não só para o Criador, mas para o seu marido e para a sua esposa. Ah, mas se eu fizer isso, meu casamento vai acabar. Você deveria ter pensado nisso antes de adulterar, não é verdade? Quantas pessoas não querem confessar e se desculpar por pecados que cometeram lá atrás, antes de se converterem? As pessoas acham que a conversão é uma mágica. Não, me converti hoje, tudo que eu fiz até aqui foi apagado, não existe mais, não preciso confessar, posso jogar para debaixo do tapete. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura nos ensina que quem encobre os seus pecados jamais alcançará misericórdia. Eu sei que nós aqui cometemos coisas no passado que dá até vergonha de falar, dá vergonha de admitir, mas precisa ser confessado. Pecado que não é confessado não é perdoado. Tá ok? Isso que a Escritura nos ensina. Por isso, sem a confissão dos pecados, não importa quando ou quanto tempo atrás você tenha cometido esse pecado, se você não confessá-lo, você não encontrará misericórdia. Se você não pedir perdão para as pessoas que precisa ser pedido, você não alcançará misericórdia. Não importa se você cometeu esse pecado 20, 30 anos atrás. O que importa é que você cometeu esse pecado. E você sabe que você cometeu esse pecado. Então você precisa confessar esse pecado.
para o Criador, e dependendo do pecado você também precisa confessar para a pessoa a qual você pecou contra, e você sabe que você precisa pedir perdão para essa pessoa. Muitas vezes isso fica martelando na sua cabeça, não é verdade? Isso fica como um peso no seu coração. Isso é o Espírito Santo te falando que você precisa confessar esse pecado, que você precisa pedir perdão. E quanto mais você adiar, pior vai ser para você, porque um pecado que não é confessado não alcança misericórdia. Por isso que nossos pecados, eles devem ser confessados, todos, absolutamente todos que você lembrar, você deve confessar para o Altíssimo e para as pessoas a qual você pecou contra e pedir perdão. Sem isso não há arrependimento verdadeiro, sem isso não há perdão vindo do céu. É isso que a Escritura diz, que a gente precisa confessar e deixar aquele pecado, não varrer ele para debaixo do tapete. Encontra misericórdia quem confessa e abandona o seu pecado. Então não tente fugir do seu pecado, porque é impossível, e não tente esconder o seu pecado, porque também é impossível. O Criador viu o seu pecado. Aquele que vai julgar a sua alma viu o seu pecado. Não tem como você esconder. Então você tem que confessar o seu pecado para que você possa alcançar misericórdia. Não importa quão horrível, quão cabeludo tenha sido este pecado, este erro, ele precisa ser confessado. Caso contrário, não alcançará misericórdia. Sem confissão de pecados, sem pedir perdão, não há arrependimento e conversão verdadeira. Ezequiel 33:11 vai nos dizer assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Criador, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Você concorda que para você se arrepender do seu mau caminho, primeiro você precisa reconhecer que aquilo é um mau caminho? Você precisa ter um entendimento de que aquilo é um pecado? Percebe que não importa o quanto você tente fugir, não tem como você fugir dos seus pecados. Nem eu, nem ninguém aqui. Não tem como fugir dos nossos pecados. A única opção que nós temos é confessar este pecado perante o Criador, perante as pessoas que nós ofendemos, perante as pessoas que nós magoamos, que nós prejudicamos, para que alcancemos misericórdia. Isto é o arrependimento verdadeiro. É quando você se humilha perante o Criador, confessando os pecados que você cometeu, e você também se humilha confessando os seus erros e pedindo perdão ao seu próximo. Isso é se converter de verdade. E veja que o texto diz: abandonar os maus caminhos. Abandonar os maus caminhos quer dizer nunca mais voltar a estes caminhos. Aquela pessoa que hoje pede perdão por ter cometido algum tipo de pecado e amanhã está cometendo o mesmo pecado de novo, essa pessoa não se arrependeu de verdade, não se converteu de verdade e não tem temor nenhum ao Criador. Lembrem-se, o Criador não é obrigado a perdoar absolutamente ninguém. Ele faz isso porque ele tem amor e ele tem misericórdia, mas ele não é obrigado a perdoar absolutamente ninguém. Tanto que ele fala na Escritura: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, não brinque com o perdão do Criador, porque a sua brincadeira pode sair caro demais. As pessoas brincam muitas vezes com o amor de Deus, achando que ele sempre vai estar lá para perdoar, achando que ele sempre vai estar lá para
que ele tem a obrigação de sempre estar ali para perdoar o pecado da pessoa, mas não é assim que funciona. O Criador não é nosso servo, não é nosso garçom, é o contrário. Nós somos devedores a Ele. Nós precisamos da misericórdia e do perdão dele. Então não brinque com o perdão do Criador, porque isto pode custar caro demais para a sua alma, ok? Então não seja como essas pessoas que acham que Deus tem a obrigação de perdoar, porque muitas pessoas encaram a vida desse jeito. Eu sou jovem, eu vou curtir a vida, eu vou fazer tudo o que eu quero, aí quando eu tiver velhinho eu vou pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar porque Deus é amor e eu vou morar no céu. Muitas pessoas entendem desse jeito, mas não é assim que a Escritura nos ensina. Não. Primeiro que essas pessoas não têm amor nenhum ao Eterno, porque pensa comigo, o que essas pessoas, em outras palavras, estão falando? O melhor de mim, da minha juventude, da minha força, eu vou dar para o diabo, eu vou viver a minha carnalidade, e aí o resto, quando eu tiver velhinho, quando eu tiver no leito de morte, aí eu lembro de Deus. Você acha que Deus vai ficar aceitando o resto? Você acha que Ele merece o seu resto? Você acha que Ele precisa de você para alguma coisa? Você acha que Ele precisa de mim para alguma coisa? Você acha que Ele precisa dos anjos para alguma coisa? Que Deus que você acha que você está servindo? Qual é o Deus que você criou na sua imaginação? As pessoas não têm temor nenhum ao Criador. Elas veem muitas das vezes o Criador como um garçom. E isso revela a falta de temor que as pessoas têm ao Criador, a falta de respeito, a ingratidão que as pessoas têm ao Criador. Porque o melhor delas, quando elas estão cheias de força, cheias de juventude, que elas podem trabalhar para o reino de Deus, que elas podem produzir para o reino de Deus, que elas podem se envolver com Deus, elas entregam para o diabo. E na cabeça delas não tem problema, porque se ela pedir perdão, na hora ela é perdoada. Porque se ela pedir perdão, Deus tem a obrigação de perdoar essa pessoa. Afinal, Deus é amor, né? Aí vem aquele versículo que todo mundo sabe de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Que bonito! Mas será que essas pessoas realmente merecem o amor de Deus? Nenhum de nós aqui merece. Mas você concorda que existem dois tipos de pessoa? A pessoa que é verdadeiramente alcançada pelo amor de Deus e se arrepende e muda radicalmente, e aquela pessoa que usa o amor de Deus para tentar justificar uma vida de pecado? Pois é. Se você é dessas pessoas que usa o amor, a graça e a misericórdia de Deus para tentar justificar uma vida pecaminosa, sinto te falar, mas você está andando em passos largos para o abismo. Alguém precisa falar isso para você, que você está brincando com a sua alma, que você está brincando com o amor e a misericórdia do Eterno. E isso pode custar muito caro para você, um preço eterno e irreversível. Você sabia disso? É bom você começar a parar de acreditar nessa fantasia desse Deus que você criou e só existe na sua cabeça, e começar verdadeiramente a temer e servir o Criador de verdade. A Escritura diz que todas as almas pertencem ao Criador, absolutamente todas. Então Ele faz com essas almas aquilo que Ele achar que é justo de ser feito, e Ele te dá a oportunidade de você escapar do juízo dele, que te garanto que não vai ser nada agradável. Mas as pessoas não têm temor nenhum
ao Criador. As pessoas brincam com o Evangelho, brincam de fazer religião, brincam de montar igreja, brincam com o santo nome do Altíssimo. Você acha que isso vai passar impune? Com certeza não. Então tenha em mente que se você hoje está recebendo a chance de se arrepender, você tem que se arrepender hoje, não é amanhã. Quem falou que você vai estar vivo amanhã? Quem falou que você vai chegar até 70, 80 anos de idade? Quem falou que você vai ter a chance de se arrepender no leito de morte? As pessoas querem pegar o caso do ladrão da cruz, que é uma exceção, e fazer daquilo regra. Quantas chances o ladrão da cruz teve para se arrepender? Talvez tenha sido só aquela. Quantas chances você já teve de se arrepender? Inúmeras, não é verdade? E você ainda quer se comparar com o ladrão da cruz? Cada cabeça é uma sentença, filho. Cada vida é uma vida, cada história é uma história. Se você está tendo mais chances de se arrepender do que outras pessoas tiveram, o castigo vai ser pior para você. Lembra na live de ontem que eu falei? A quem muito é dado, muito será cobrado? Pois é. Existem certas pessoas, certas gerações que são privilegiadas. Por exemplo, a geração que viu o Messias de perto, que presenciou e testemunhou os milagres do Messias. É uma geração privilegiada, mais do que a gente, é óbvio. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Cada chance que você teve de ouvir o Evangelho verdadeiro, de se arrepender, e você ficou protelando, tudo isso está sendo anotado lá nos céus, tá bom? E tudo isso vai ser lido e levado em conta quando chegar o dia do grande trono branco. Todo mundo todo mundo vai ser julgado de forma justa. E sabe qual é a forma justa que o Criador escolheu para julgar todo mundo? Anotar absolutamente tudo da nossa vida em livros. E quando chegar o dia do juízo, todos esses livros serão abertos e serão lidos na presença de todo mundo. Então seu pecadinho que você está tentando jogar debaixo do tapete não vai ficar lá por muito tempo não. Todo mundo vai saber o que todo mundo fez, tá? Durante a vida nessa terra. Porque esses livros vão ser lidos na presença de todos. Porque o Criador é justo. Ele não faz nada nas trevas, ele faz tudo na luz, tá? E um servo do Criador, ele também faz tudo na luz, nada nas trevas. A própria Escritura diz que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Então, para com essa ilusão de que você vai conseguir fugir do seu pecado, de que você vai conseguir jogar ele para debaixo do tapete e ele vai ser esquecido. Não vai ser esquecido coisa nenhuma. E aliás, essa sua atitude de jogar o seu pecado debaixo do tapete ao invés de confessar, também está sendo anotada, tá bom? E a Escritura diz claramente aqui: quem não confessa os seus pecados não alcança misericórdia. Atos 17:30. Esse texto aqui o pessoal da religião adora usar. Olha só. Eles leem esse versículo até a metade dele, que diz assim: em épocas passadas, Deus não levou em conta o tempo de ignorância, ou em outras traduções, essa falta de sabedoria. Pronto. Não, você não precisa confessar um adultério para sua esposa que você cometeu lá nos anos 80, porque Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Pronto. As pessoas adoram usar esse texto. Adoram usar esse texto. Só que elas só estão lendo até a metade. Esse texto tem uma vírgula e continua. E olha o que a continuação desse texto vai dizer. Mas agora, ordena. Ele não está perguntando se você quer ou não. Ele está dando uma ordem. Ele ordena
que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. E segundo o texto que a gente leu ali em Provérbios, quem não confessa os seus pecados não alcança misericórdia. Então como você vai chegar ao arrependimento se você não confessar os seus pecados? Percebe como as pessoas distorcem a Escritura? Elas leem até onde é conveniente para elas. Não, Deus não levou em conta o tempo de ignorância. Vá em paz. Deus perdoou o seu pecado. Você não precisa confessar seu pecado, não. Mentira! O texto não está dizendo isso. Tem uma vírgula depois que diz assim: mas agora Deus ordena, Ele está ordenando, Ele está dando uma ordem, que todo mundo, em todo lugar, se arrependa. E se arrepender passa por confessar os seus pecados e pedir perdão, não só ao Criador, mas também às pessoas contra a qual você pecou, as pessoas que você pode ter lesado, enfim. Então, quem usa esse texto aqui para falar que não precisa, porque Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Mas o texto não termina aí. Ele tem uma vírgula e ele continua. As pessoas adoram ler a Escritura do jeito que é conveniente para elas, do jeito que elas podem alimentar esse Deus fantasioso que ela criou na cabeça dela. Não, que vai salvar ela de qualquer maneira, porque Deus é só amor, Deus é só misericórdia, Deus é só perdão. Deus também é juiz, Deus também é juízo, e Deus vai julgar. Vai, ou se vai. Vai. E Ele mesmo está ordenando. É uma ordem. Ele não está perguntando se você quer ou se você concorda. Ele está dando uma ordem. Arrependam-se todos em todos os lugares. E sem confessar pecado não há arrependimento. Sem confessar pecado ninguém alcança misericórdia. Então você não pode usar esse texto para tentar justificar os seus pecados do passado, falando: Deus não levou em conta os tempos de ignorância, que ficou para trás, não preciso confessar, vamos deixar isso para lá. Não é isso que o texto está dizendo. Deus está dizendo que Ele está dando mais uma chance. Ele não vai levar os tempos de ignorância em conta se você se arrepender dos seus pecados. É isso que o texto está falando. E para se arrepender você precisa confessar os seus pecados. Deus não vai levar em conta os tempos de ignorância se você se arrepender dos seus pecados. Se você não se arrepender, meu filho, você está lascado. Você, eu e todo mundo aqui. O próximo texto que eu separei está em Jeremias 7, versículos 3 a 17, que vai nos dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é este. Só um parênteses aqui. Esse aqui é o templo verdadeiro do Eterno, que era o templo de Jerusalém. E o próprio Deus está falando que o templo não vai salvar ninguém, tá bom? Isso que ele está falando aqui. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre o homem e seu próximo, se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, como as pessoas fazem no dia de hoje, nessa festa maldita de Natal, estão lá reverenciando o Deus Sol, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, jureis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andarei após outros deuses que não conhecestes. Então vireis, e vos porei diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, direi: fomos libertados
para fazermos todas essas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ou seja, nenhum pecado que você pratica passa desapercebido. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, diz a Escritura. E você ainda está tentando fugir do pecado? Você ainda está tentando jogar ele para debaixo do tapete? Isso não vai acabar bem não, viu? Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazei todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando, e falando não ouviste, e chamei-vos, e não respondeste. Olha lá, isso é para aquelas pessoas que, quando tem a chance de se arrepender, não ouve e não responde ao chamado e à misericórdia do Criador. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e lançar-vos-eis diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Você quer ficar brincando com o perdão e com a misericórdia de Deus? É contigo mesmo. Porventura, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Nada passa desapercebido perante os olhos do Altíssimo. Para de tentar fugir do seu pecado, para de tentar negar o seu passado. Confessa, encara de frente e muda a sua vida. Assim é que você vai alcançar misericórdia. Lucas 3, 8 a 14, para encerrar, vai nos dizer assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E João Batista lhes respondeu: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: E nós o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém tratei mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Você percebe que a mudança das obras, a mudança do caminho, está diretamente ligado à confissão dos seus pecados, porque as pessoas, antes de serem batizadas ali no Rio Jordão por João Batista, confessavam os seus pecados. Primeiro elas confessavam os seus pecados, depois eram batizadas e aí aprendiam o caminho que deveriam andar. Você percebe que confessar os pecados é um dos primeiros passos para o arrependimento? Vem antes até mesmo do batismo. Então, pare de tentar fugir dos seus pecados, pare de tentar jogar para debaixo do tapete, porque isso não vai funcionar. Sem a confissão de pecados, não há misericórdia. Sem a confissão de pecados, o batismo é inútil. Primeiro as pessoas confessavam seus pecados, depois eram batizadas por João Batista. Espero que você entenda essa palavra, que ela entre no seu coração e você se arrependa de verdade. Comece confessando os seus pecados e aí, depois que você fizer isso, você vai saber exatamente as áreas
e as coisas que você mais precisa mudar na sua vida. Shalom, shalom, um grande abraço a todos.